pessoal, vamos seguir então aí a nossa jornada aqui de vídeos. Já estamos chegando aí no quarto vídeo. Primeiro foi a introdução, o outro foi a frequência cardíaca. Agora a gente chegou, por último, lá no outro vídeo, a gente foi na pressão arterial. E chegamos aqui então em temperatura, certo? Então, bora lá, vamos começar sem perder muito tempo. A temperatura, então, nesse momento, é uma das coisas que mais está sendo falada, que a gente está vendo aí por causa da pandemia, né? Termômetro agora virou equipamento de porta de shopping, porta de loja, estádio de futebol, né? Aqui no Rio Grande do Sul começou agora os jogos. Então, né? Tá em alta. O que é o nosso ideal de temperatura? Nosso ideal de temperatura é de 36 a 37. Alguns livros dizem de 35,5, mas vamos simplificar o negócio. A nossa ideia aqui é simplificar o simples, então vamos simplificar. Vamos falar de 36 a 37. Quais temperaturas que a gente tem? A mais comum e a mais utilizada, na minha opinião, é a temperatura axilar. A gente vai ter temperatura oral, temperatura retal, né, que o povo não curte muito, a galera acha meio, meio estranho. No ouvido e testa. Ouvido tem um aparelhinho que vai lá no ouvido e ele verifica a temperatura. Como o da testa tem um que encosta e ele te dá a temperatura. Como tem hoje o nosso com o infravermelho aqui, né? Que de longe a gente consegue obter esta temperatura. A gente tem aqui o nosso termômetro raiz, na minha opinião, né? Eu gosto de dizer que ele é o termômetro raiz, é aquele cara, o fidedigno que não nos abandona. E depois a gente vai ter aqui o outro, o aparelho que é semelhante a esse, porém ele tem ali o visorzinho digital, certo? Agora vamos seguir aqui, vamos para o próximo aqui, onde a gente vai ter uma tabelinha com as temperaturas. Temperatura que pode estar causando uma hipotermia, né? Valores menores que 35 quando axilar, né? A gente nessa tabela aqui a gente tem boca, axila, ouvido, testa e reto. Temperatura baixa, menor que 35, vamos falar da axilar, né? Ela já é uma temperatura preocupante, menor que 35. O que é considerado uma temperatura axilar normal? Entre 35,9 a 37. Aqui, esse aqui eu peguei de uma literatura, essa tabelinha, onde eles falam, né, nesse valor quebrado. Então, vamos arredondar, vamos dizer que é 36, tá? Se eu estiver verificando no ouvido ou na testa, é aceitável entre 35,8 a 36,9. Vamos resumir também. Se a gente resumir isso aqui, a gente vai estar dizendo entre 36 e 37. E a mesma coisa é a temperatura retal. Ela já é um pouquinho mais alta, né? Onde a gente vai ter um 36,3 a 37,5, né? Um pouquinho a mais. Depois a gente vai ter temperatura elevada, febre ligeira, febre moderada, febre alta, febre muito alta, certo? Tem alguns lugares que eles falam em pico febril, estado febril, enfim, tem vários nomes, né? Mas eu quis pegar esse aqui, que é o mais simples, é o que geralmente a gente vai dizer, a temperatura tá alta, o paciente tá com febre, a temperatura tá muito baixa, o cara tá quase congelando aqui, né? Então, vamos simplificar, vamos fazer de uma forma simples. Temperatura normal, elevada, moderada e uma temperatura muito alta. Qual que é uma das principais características de quem tem temperatura elevada? O que é? Infecção. Uma pessoa que está fazendo temperatura, que tem uma temperatura lá na casa do seu 37, 38, 39, ele já pode estar com uma infecção já considerável. Vamos pegar um exemplo aqui para a gente falar da temperatura. Vamos pegar uma pessoa que está com uma crise de apêndice. E ele vai ter que fazer uma cirurgia de apêndice. Como é que eu posso estar avaliando isso antes? Através da temperatura. O cara está fazendo temperatura. Ele tem uma dor próxima à região inguinal direita. Uma dor ali insuportável. O que vai acontecer? Já vai me dar um alerta. O cara tem febre, ele tem dor nessa região próxima à inguinal, né? A virilha, um pouco acima da virilha, na direita.
O médico vai pedir exames de sangue e exames de urina, muitas vezes, e ali ele vai tirar a conclusão. Mas a temperatura já nos dá uma indicação de infecção. Tá? Muitas vezes o médico pede temperatura retal em casos de apêndice. Tem alguns médicos antigos aí que dizem que ela é a mais fidedigna, então para eles tem que ser ali, independente do paciente. Muitas vezes a temperatura retal também ela é usada em pacientes acamados, pacientes que não se movimentam, pacientes inconscientes. É uma alternativa. Né? Não tem como mandar um paciente inconsciente ficar segurando o termômetro embaixo do braço. Isso nunca vai dar certo. Certo? Outra coisa, temperatura muito alta, febre muito alta, pode estar levando à convulsão. E isso é muito perigoso. A gente tem que ter esse cuidado também. Crianças, às vezes bebês, às vezes as mães não cuidam e quando vê estão tendo uma convulsão e não sabem nem o que é uma convulsão num recém-nascido. Tem que ter esse cuidado. Certo? Então encerramos por aqui. Mais pra frente, o próximo vídeo aí. Falou? Até a próxima. Não esquece, se quiser falar, deixa o seu comentário. Acha se ficou bom, se ficou ruim. Enfim, comenta aí. Valeu?